Olá, esta é a aula número 34 do curso Teodidatas de Grego do Novo Testamento e nesta aula nós vamos fazer a análise sintática e a tradução, ou a análise morfossintática e a tradução, como eu já ressaltei numa aula anterior, de 1 João capítulo 2, versos 28 e 29. Uma passagenzinha curta só para encerrar o capítulo 2. Eu tentei acrescentar a quantidade de versículos, até teve uma aula que eu consegui trabalhar 4 versos, mas também tem a questão da subdivisão aí, né, da divisão do texto por perícopes, por parágrafos e tudo mais, ou pelo menos não quebrar um parágrafo de uma maneira que não vá prejudicar o sentido daquela perícope, daquela porção que nós estamos analisando. Fiquei com essa questão aí entre o capítulo 2 e o capítulo 3, achei melhor deixar só 2 versos do capítulo 2 para a aula de hoje. Paciência, assim você dá uma respirada também, dá uma revisada no conteúdo e vamos avançar. Até porque a nossa próxima aula será uma aula sobre os verbos. Então vamos lá, a próxima aula, a aula 35, será uma aula sobre os verbos, tá? Vai ser um grande aulão sobre os verbos, uma aula com as tabelas de conjugação basicamente, tá? Ao mesmo tempo que a gente vai fazer uma revisão do que já estudou sobre os verbos, a gente vai contemplar todas as conjugações possíveis no grego. Vai ser uma aula bem extensa. Por isso que eu estou também adiantando o conteúdo aqui dessas aulas anteriores, né, até a aula 34, para a gente ter bastante tempo para trabalhar a aula 35. Eu acho que vai dar bastante conteúdo. Talvez até eu acabe fracionando a aula. Vamos ver quanto tempo eu vou demorar no momento da gravação, tá? Mas bem, vamos lá. Vamos para a leitura do texto então. Verso 28. Kainin teknia menete en auto, hina rotan fanerote, echomen pareciam kai me aeskintomen ap autu en te parousia autu. Verso 29. En eidete hoti dikaios estin, gnoskete hoti pas hopoion, ten dikaiosinen ex autu gegenetai. Começando com kai, acho que você já está bem acostumado com isso, né? Conjunção aditiva, e nin, um advérbio que significa agora, teknia, substantivo neutro, vocativo plural, criancinhas, com o sentido de filhinhos. Vou manter a simetria com uma tradução que eu já usei lá nos versos 12 e seguintes, tá? 12? 12. Menete, verbo, segunda pessoa do plural, presente ativo do imperativo, verbo meno. Então veja que é um verbo que tem aparecido bastante aqui. O sentido é permanecei, tá? Estando no imperativo, né? O sentido é permanecei, uma ordem. Em, preposição, significa em. Autor, pronome pessoal, terceira pessoa do singular. Dativo, é ele, né? Nós temos a regência preposicional aqui do dativo, né? Preposição em. Rina, preposição, a fim de que. Rotan, conjunção, quando, tem o sentido de quando quer que, tá? Mas aqui o quando resolve a nossa necessidade para tradução. Fanerote, verbo, terceira pessoa do singular, auristo passivo do subjuntivo. O verbo fanerou, quando for manifestado. Então, o auristo, né? O auristo no subjuntivo tem o sentido de uma ação pontual. Então, é quando ele for manifestado, quando ele vier a ser manifestado, né? Na voz passiva, então, for manifestado. Quem o manifestará? Presumivelmente, o pai manifestará o filho, né? A partir daquela ideia, inclusive, que a respeito daquele dia ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o filho, apenas o pai. Talvez João, nessa construção da voz passiva aqui, esteja ressoando as palavras de Jesus, né? Nesse sentido. Echomen, verbo, terceira pessoa do plural, do presente ativo do subjuntivo, tenhamos ou venhamos a ter, né?
pareciam, tem um rho duplo aqui, né? A gente precisa dar uma reforçada. Substantivo feminino, acusativo singular, significa franqueza, confiança, tá? Caí, conjunção aditiva, significa e. Me, advérbio de negação, não. Aiskithomen é um verbo, está na primeira pessoa do plural, auristo passivo do subjuntivo. O verbo é o verbo aiskinomai, e aí então, sejamos envergonhados, tá? No sentido de também uma ação pontual, veja que está tudo no auristo aqui, tudo no subjuntivo, tudo concordando, né, uma coisa com a outra. Não sejamos envergonhados, não venhamos a ser envergonhados, né? Tirando aqui, quer dizer, aqui não, né? O presente do ativo do subjuntivo, o verbo erro está no presente ativo do subjuntivo, né? Tenhamos, estejamos tendo, né? Franqueza ou confiança, mas o verbo aiskinomai, né? Aiskintomen, ele está no subjuntivo tanto quanto o verbo fanerote, né? Não sejamos envergonhados, não venhamos a ser envergonhados quando ele vier a se manifestar. Por quê? Porque estamos tendo franqueza, confiança. É a franqueza e a confiança que nós já temos diante dele. Note que interessante a palavra franqueza, né, que aponta para uma ideia de sinceridade, de integridade, de honestidade, não apenas assim confiar, né? Porque nós estamos tendo, presente do subjuntivo, confiança, franqueza, sinceridade, honestidade diante dele. Quando ele vier a ser manifestado, nós não seremos envergonhados, não viremos a ser envergonhados. Apó, preposição da parte, autu, pronome pessoal, terceira pessoa do singular, genitivo masculino dele, não sejamos envergonhados da parte dele. Até o sentido seria, não sejamos envergonhados por ele. Por isso alguns traduzem, não sejamos confundidos, né? A ideia é que ele nos rejeitará. Ele rejeitará aqueles que não tenham total franqueza. Por quê? Porque não permaneceram nele, né? Permanece nele, tem total franqueza, ele vai se manifestar, não será envergonhado, tá? Vergonha, a vergonha pode dar um sentido de algo muito subjetivo, né, muito pessoal, muito individual, mas aqui é envergonhar da parte dele, né? Ele vai expor a vergonha da pessoa, tá? O sentido escatológico aqui já é bem evidente. Da parte dele em preposição, significa em, né? T, artigo feminino, nominativo singular, a, parousia, substantivo feminino, nominativo singular, vinda. Franqueza para que quando ele se manifestar, não sejamos envergonhados, não tenhamos a nossa vergonha exposta na sua vinda. Em te parousia autu, dele, né? Dele aqui fazendo o autu aqui fazendo às vezes de um pronome possessivo, né? O pronome pessoal no genitivo fazendo às vezes de um pronome possessivo. Pronome pessoal, terceira pessoa do singular, genitivo masculino. Dele. Ean é uma conjunção, significa ser, ou caso, né? Eidete, verbo segunda pessoa do plural, do presente ativo do indicativo. O verbo é o verbo eido, ele significa, é o verbo ver, né? Então a rigor seria tendes visto, por causa do perfeito. Mas o verbo eido no perfeito tem o sentido de saber, tá? Então, se sabeis, roti, conjunção, significa que. Dikaios, adjetivo masculino, nominativo singular, justo. Estin, verbo terceira pessoa do singular, do presente ativo do indicativo, é. Gnoskete, verbo segunda pessoa do plural, do presente ativo do indicativo, verbo gnosco. Conheceis, estáis conhecendo. Se sabeis que ele é justo, conheceis ou estáis conhecendo. Roti, conjunção que. Paz, adjetivo masculino, nominativo singular, todo. Ro, artigo masculino, nominativo singular, o. Poion, verbo presente ativo do particípio, nominativo singular masculino. O verbo é o verbo poiel, né, o verbo fazer. Todo o que faz, todo o que pratica, todo o fazedor, todo o praticante, poderíamos até traduzir assim, mas o que faz, para enfatizar o verbo, né, que pratica, tem artigo feminino, acusativo singular, a, dikaiosinen,
Substantivo feminino, acusativo singular, justiça. A gente tinha o adjetivo justo, ele é justo, o Senhor é justo, dikaios. Todo aquele que pratica a justiça, dikaiosinen, né? Aqui está no acusativo, porque é o objeto direto do verbo praticar ou fazer. Ex, preposição, de dentro para fora, temos uma aula sobre essa preposição junto com a preposição eis. Autu, pronome pessoal, terceira pessoa do singular, genitivo masculino, dele. Ex autu, de dentro para fora dele, de dentro dele, a partir dele. Aqui também o sentido de movimento é muito importante, né, da preposição ex, aquele sentido espiritual que eu procurei enfatizar naquela aula anterior. Gegenetai é um verbo, terceira pessoa do singular, do perfeito passivo do indicativo, o verbo é o verbo genau. Tem sido gerado. Note o verbo no perfeito. Esse verbo é o verbo gerar, tá? Pode ter o sentido de nascer, né? Mas veja que está na voz passiva. Então, na voz passiva não é ser nascido, né? Até pode ser, mas o melhor, o mais literal é traduzir por ser gerado. Então, quem pratica a justiça tem sido gerado, foi e continua sendo, né? Foi e os efeitos continuam sendo produzidos, tem sido gerado da parte dele, de dentro dele, ex autu, né? De dentro para fora dele, do próprio Deus, esse tal que pratica a justiça, do próprio Deus que é justo, esse tal que pratica a justiça, tem sido gerado. Interessante, quando a gente olha para o original, a gente capta essas questões que muitas vezes passam batido na tradução. Eram só 2 versos, essa aula então realmente vai ser um pouquinho mais curta. Tá? Vamos para a leitura e a tradução então. Kainin teknia menete en auto, hina rotan fanerote, echomen pareciam caime aeskithomen ap autu ente parusia autu. Não confunda parecia com parucia, tá? Talvez João tenha feito até um jogo de palavras aqui, tenha usado de uma aliteração, mas pareciam é uma coisa, é a nossa franqueza, é a confiança, é a franqueza, é a integridade, é a honestidade que nós temos com ele, né? Para que nós não sejamos envergonhados na parucia, na vinda dele, tá? Então tem até aqui um jogo de sons, né? Mas são sentidos diferentes. Tem uma aliteração pareciam, parucia, mas o sentido é diferente. E talvez João tenha escolhido, inclusive, essas palavras para chamar atenção a partir dos sons parecidos, né, para essas ideias. Quando ele vier, ele deve nos encontrar em franqueza. Ele deve nos encontrar com essa confiança, que é uma decorrência da franqueza que temos, porque permanecemos nele. É o resultado de permanecer nele. E agora, filhinhos, permanecei nele, no imperativo, né? Para que quando for ele manifestado, devia ter, na verdade, o pronome devia estar aqui, né? Mas também não. Quando for manifestado, quando ele for manifestado, vou até corrigir no material, esse ele estaria melhor antes do verbo, né? Mas quando for manifestado também dá para entender, mesmo que não tenha o ele. Quando ele for manifestado, aqui o ele está em itálico porque ele não consta no original o pronome, né? Mas é ele porque é terceira pessoa do singular, né? Quando ele for manifestado, tenhamos confiança ou franqueza e não sejamos envergonhados da parte dele na sua vinda. Bem no sentido na ordem, desculpa, que está no original aqui. Agora, verso 29. Ean eidete hoti dikaios estin, gnoskete hoti pas hopoion ten dikaiosinen ex autu genetai. Se sabeis que ele é justo, conheceis, estáis conhecendo. Em outras palavras, né, se vocês sabem que ele é justo, vocês estão conhecendo que todo o que pratica a justiça tem sido gerado de dentro dele. Esse é o sentido que eu vejo no original, tá? Poderia ser imperativo aqui também. Se sabeis que ele é justo, então conheçam, reconheçam
que todo que pratica a justiça tem sido gerado dele. Mas eu entendo que é mais assim, se você sabe que ele é justo, então você está conhecendo que todo que pratica a justiça tem sido gerado de dentro dele. Isso aqui é importantíssimo porque João vai estabelecer, a partir dessa ideia, alguns argumentos importantes quanto ao justo e o injusto, o que o ama e o que não ama, o que é gerado de Deus e o que é gerado do diabo, no capítulo 3. Né? Então, esse verso que encerra aqui o que foi atribuído como capítulo 2, ele é bem importante para a sequência do argumento. Né? Se sabeis que ele é justo, conheceis que todo que pratica a justiça, esse artigo aqui não faz muito sentido na tradução, mas é que aqui ele está ligado ao verbo no particípio, tá? Mas aqui todo o que pratica seria uma pessoa só, né? Na tradução, todo o que pratica seriam todos os que praticam. Então, ele está aqui por conta do particípio no grego, mas na tradução a gente tem que eliminar o artigo, tá? Todo que pratica a justiça tem sido gerado de dentro dele, tem sido gerado a partir dele. Tá certo? Essa é a tradução literal, então, que eu proponho para a parte final do capítulo 2, versos 28 e 29. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que, quando ele for manifestado, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados da parte dele na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, conheceis que todo que pratica a justiça tem sido gerado de dentro dele. E se não sejamos envergonhados da parte dele na sua vinda, pode ser parafraseado, na minha opinião, da seguinte maneira: e a nossa vergonha não seja exposta por ele na sua vinda. Tá? Então, é uma maneira também de vermos isso, ou não, uma outra forma de traduzir também esse apó-autu, né, apautu, é que não sejamos envergonhados para longe dele na sua vinda, no sentido de que essa vergonha nos afastará dele. Né? Essa vergonha afastará aquele que não permaneceu nele, afastará dele na sua vinda, na vinda dele, na vinda de Cristo, na manifestação de Cristo. Tá? São maneiras que nós podemos compreender, tanto envergonhados por ele, ele expondo a nossa vergonha, quanto a nossa vergonha ser a causa, o motivo de sermos afastados dele, afastados da sua bendita presença, porque não estamos vivendo na sua presença agora. Né? Esse me parece ser o sentido escatológico. Tanto uma quanto outra, tanto um quanto o outro sentido é plenamente possível. Talvez os dois sentidos estejam implicados na construção verbal, na construção frasal que João usou aqui, mas só para ficar claro, então, como nós podemos interpretar, parafrasear essa tradução um pouco mais literal que eu coloquei aqui para o verso 28. Tá? Se sabeis que ele é justo, conheceis que todo o que pratica a justiça tem sido gerado de dentro dele, ou parafraseando, se vocês sabem que ele é justo, então vocês estão conhecendo que todo aquele que pratica a justiça tem sido gerado de dentro dele. Bom, é isso. Com isso nós terminamos a aula número 34. A próxima aula, aula 35, vai ser panorama geral sobre conjugações verbais. Tá bem? Retomando o que a gente já estudou, nós já tivemos algumas aulas sobre verbos aqui no curso. Essa vai ser a aula definitiva sobre verbos. Tá? Mas eu espero que você tenha gostado dessa aula, eu espero que ela tenha sido instrutiva e edificante. Se foi esse o caso, não se esqueça, por favor, de deixar o seu like nesse vídeo, de se inscrever no canal caso você não seja inscrito, de compartilhar esse vídeo e de deixar também o seu comentário, isso sempre é muito importante. Um forte abraço, que Deus abençoe e até a próxima.